Era um horror, era um horror. Eu tinha medo o tempo todo. Eu morava numa vila que do outro lado era a Rua Tutóia e lá funcionava a Operação Bandeirantes. Bom, cada vez que eu ia para casa, eu tinha que passar ali em frente. E você tinha que passar numa certa velocidade, porque se fosse rápido demais, eles atiravam. Se fosse devagar demais, eles atiravam também. Para você ver as maluquices que você pensa quando surge uma coisa tão irracional quanto a ditadura. E hoje tem gente falando, não é possível que tem gente que acredite que a ditadura é a solução, não é? Porque as pessoas falam que só quem fazia coisa errada que era preso. Gente de bem não acontecia nada. Então eu sou um filho da puta. Vou dizer um nome, mas tem uma colega nossa, jornalista, que foi violentamente torturada, depois foi colocada nua num quarto escuro e jogaram uma jiboia em cima dela e foram embora rindo. Quer dizer, tem gente que ainda fala que era melhor a ditadura. Olha, vocês não têm ideia do que era, não tem. Eu chegar em casa, minha casa está toda pintada de vermelho, como se fosse sangue, e escrito comando de caça aos comunistas. Isso é o mínimo, sabe? E tem gente que fala, não, era melhor. Só quem não viveu pode achar que é melhor. Não? Quando eu fui presa, eles falaram assim, não sei o que, a ovelha negra vai se ver agora no meio dos leões lá, quero ver a ovelha negra. Imagina, os amores, umas gatinhas. Tinha uma sapata maravilhosa que chamava Macedão foi de um cavalheirismo. Ela dormia assim no colchão embaixo, né? Era beliche de ferro. Assim, ela fez eu ficar com a cama dela. Chato é quando eu ia para o interrogatório. Isso era a hora chata. Que eu não sabia o que ia acontecer, né? Fomos levados para um quartel em Marechal Deodoro. E aquele abraço era uma expressão usada por muitos dos soldados que estavam ali naquele dia a dia do quartel. Eles se cumprimentavam, aquele abraço. E eu ficava intrigado com aquela expressão, não sabia o que era. Aí, quando eu saí do quartel, que eu vi na televisão, já lá em Salvador, eu vi na televisão, era um programa de um humorista chamado Lelico, cujo bordão dele, um dos principais bordões dele era aquele abraço. Ele batia num tambor e gritava aquele abraço. E eu, enfim, era uma expressão que eu tinha conhecido lá no quartel, então trazia, ela era carregada daqueles significados todos daquele momento. E eu fiz a música a partir disso, né? Esse reencontro com a liberdade, com a cidade. Durante o tempo todo, a verdade é o seguinte, a ditadura encheu bastante meu saco, mas eu também enchi o saco deles. Não foi pouca coisa não, eu tenho isso muito claro. Nada foi de graça, nada foi de graça. É claro que eu pensando hoje, eu posso considerar uma injustiça porque era uma situação injusta para todos nós, para os artistas, para o Brasil, enfim. Mas não há mágoa, não há porque esse sentimento não existe. Eu saí do Brasil no comecinho, dia 2 de janeiro, acho, de 69. Quer dizer, o AI-5 foi 13 de dezembro de 68, foi quando fechou tudo, censura aos jornais, a prisão de opção de gente e tal. Durante alguns dias, entre o AI-5 e a minha partida, a gente não tinha muita notícia de nada. Havia uma boataria solta, a gente se encontrava nos bares e tal. Fulano foi preso, não foi e tal. Eu mesmo fui detido de manhã, fui acordado lá para o dia 20 de dezembro, passei o dia no quartel e me soltaram, mas me deixaram com a recomendação de não deixar a cidade do Rio de Janeiro sem uma autorização expressa
de um coronel, fiquei com o telefone do coronel Átila, os números tais, eu tinha que consultá-lo para isso. E eu tinha marcado uma viagem primeiro para Cannes, festival no Midem, e o lançamento de um livro aqui em Roma, de um disco aqui em Roma. Então eu pedi essa autorização, ela foi dada. Então fui para Cannes, em seguida vim aqui para Roma, com a intenção de ficar o tempo que durasse esse lançamento, ou seja, uma semana, 15 dias no máximo. Mas foi aí, estando aqui, aí recebendo as notícias do que estava acontecendo, e estava acontecendo cada vez mais coisa esquisita no Brasil, eu fui aconselhado a não voltar. Em um determinado momento eu tive que tomar essa decisão. Eu com Marieta, minha mulher e tal, como é que faz? Vamos, quer dizer, a nossa filha, o nosso filho, não sabia? Não havia mais segurança para voltar ao Brasil. Eu fui preso no DOPS, tá? Com vários amigos meus, mas foi uma questão de intimidação. Nós estávamos numa festa de comemoração porque ganhou o DA. Quando chegamos na frente da Faculdade de Direito, gente com fuzil, muitos, e prenderam a gente. Aí nós fomos para o DOPS, mesmo se a gente tivesse falando alguma coisa errada na rua, e para uma delegacia, né? Não precisava ir para o departamento de coisa de ordem, né? Que era uma coisa política, mas fomos para lá. Ao chegar lá, o cara pediu, fizeram um giz, né? Assim, um circo de giz, e a gente ficou. Eu, Chico, outros que eu não estava me lembrando aí, Mozart Gonçalves, acredito também que estava lá, outro colega meu, até que nós entramos dentro de uma cela, né? E nessa cela da gente existia uma fossa, não existia aparelho sanitário, vaso sanitário, uma fossa no chão e aquilo subindo. Então era muita merda, que a gente teve que ficar de pisar lá naquela merda e ficamos. Qual que é a sua pior lembrança da época da ditadura militar? Quando eu morava em Brasília, que foi quando teve a ditadura se instalou. Muitos amigos desapareceram. Uma que eu conhecia, no primeiro dia que o Castelo Branco, ele foi na Escola Parque, ela puxou uma vaia para ele, ela desapareceu e quando apareceu tinham cortado o bico dos seios dela. Muito escroto, né? Marília, se falou muito dos 30 anos de maio de 68, né? Quando o mundo virou de ponta cabeça. Rebelião estudantil, os movimentos contra o governo militar aqui no Brasil, luta contra a censura. Apanhou em cena, você foi detida, né? Quando você estava no Roda Viva. Quer dizer, primeiro nós fomos espancados pelo CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Nós estávamos no camarim, após o espetáculo, eles invadiram, quebraram tudo. Eu levei uma pequena cacetada na perna, mas foi até leve. Mas uma camareira perdeu o neném, muita gente teve problema de pulmão por causa de pancada, né? E depois, sim, fui presa 2 vezes em consequência disso. Frente e não olhe para trás. Aí eu fiquei com medo e fui andando. Acordei algumas noites ouvindo gritos de pessoas sendo torturadas. Faz ideia o que é ditadura, gente. Você ser censurado por pessoas boçais, eles iam armados.